Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Bom, hoje a tia Luz vai fazer a leitura da avaliação para que vocês possam responder corretamente, tá? Então, antes de começar a avaliação, a primeira questão, temos um texto. O texto se chama Império à Deriva, de Patrick Wilken. Diz assim: em 1807, no auge das guerras napoleônicas, o príncipe regente português Dom João VI tomou uma decisão extraordinária. Embora aterrorizada com a ideia de viagens marítimas, optou por transplantar toda a sua corte e seu governo para a maior colônia de Portugal, o Brasil. Com as tropas francesas aproximando-se de Lisboa, aristocratas, ministros, padres e criados, no assombroso total de 10.000 pessoas, embarcaram às pressas na precária frota portuguesa. Após uma turbulenta travessia transatlântica, sob escolta britânica, desembarcaram em mundos cobertos de piolhos e esfarrapados, para espanto de seus súditos no Novo Mundo. Assim se iniciou um período excepcional de 13 anos de governo imperial exercido nos trópicos. Esse texto fala de como aconteceu a saída do príncipe Dom João VI de navio até o Brasil. Então, nessa travessia, eles cruzaram, aqui diz, a travessia transatlântica, ou seja, atravessaram o Oceano Atlântico dentro na quantidade de pessoas que viajou junto com o rei, com Dom João VI, foram 10.000 pessoas. Tinha aristocratas, ou seja, pessoas ricas, ministros, ou seja, autoridades, padres e criados. Então, eu coloquei esse texto para que vocês pudessem ver a presença de numerais, para assim vocês poderem responder as questões. Então, a primeira questão diz assim: leia o texto e responda as questões abaixo. Qual é o título do texto e como se chama o autor? Não vou voltar lá, porque vocês vão facilmente descobrir o título do texto e o autor do texto. Letra B. Retire do texto exemplos de numerais: cardinais, romanos e cardinal por extenso. Tem somente um cardinal, um romano e um cardinal por extenso, tá? Letra C. O algarismo romano em Dom João VI é lido como numeral ordinal, né? Sexto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. A alternativa abaixo, em que o algarismo romano é lido como cardinal. Eu não posso dizer o que é cardinal, que eu vou estar dando a resposta para vocês. A única coisa que eu posso fazer é ler aqui, que a opção é Dom Pedro I, Henrique VIII, João Paulo II, Luís XVI e Nicolau III. Segunda questão. Você vai marcar só uma opção correta na letra C. Segunda opção. Pesquise no dicionário o significado das palavras a seguir: turbulenta, precária, imundos e excepcional. Eu não coloquei a quantidade de linhas aqui, ó, letra A e as linhas, porque você poderia usar mais linhas para uma opção e menos linhas para outra. Então, eu decidi colocar assim, para que vocês terminassem de colocar um significado, em seguida colocasse o outro. Se você não tiver dicionário em casa, o livro em casa, o dicionário, você pode pesquisar na internet, não tem problema. O que importa é que seja a explicação do dicionário. Terceira questão. Responda corretamente a cruzadinha com os números romanos. O que você vai fazer aqui? Os numerais verticais são os numerais de cima para baixo. E os horizontais são da direita para a esquerda. De novo, os verticais é o de cima para baixo e os horizontais da direita para a esquerda, tá? E aí você pesquisa qual é o numeral romano e você coloca aqui dentro o numeral romano. Não é esses números aqui, não são os numerais cardinais, são os numerais romanos. Por favor, não errem. Esse aqui vai dar um pouco de trabalho, mas dá para fazer.
Quarta questão. Represente os ordinais com algarismos. Aqui nós temos os numerais ordinais. Tricentésimo, sexcentésimo, centésimo quinto. O que você vai fazer aqui? Ó? Eu já fiz a letra A para que vocês possam entender melhor. Então, o que é tricentésimo? É 300, porém, em numeral ordinal. Quinta questão. Reescreva as frases mudando os adjetivos em destaque no grau superlativo absoluto sintético. Então, como vocês sabem, existe o grau superlativo absoluto analítico e o grau superlativo absoluto sintético. Então, aqui há um exemplo. A prova está difícil. Então, para eu colocar essa mesma frase no grau superlativo absoluto sintético, eu vou dizer o quê? Que a prova está dificílima, tá? Então, aqui quando eu digo está muito difícil ou estava difícil, é o grau absoluto analítico. E quando eu digo a prova está dificílima, é o grau absoluto sintético. Você vai pegar essa palavra e vai acrescentar sufixos a ela, transformando essa palavra num adjetivo que está no grau superlativo absoluto sintético. É só seguir o exemplo, tá? As palavras estão aqui em negrito, é que vocês vão ter que acrescentar um sufixo e é muito fácil. O ator é engraçado e humilde, a professora é magra e sensível, o Pedro é amável e divertido. Você vai colocar no grau superlativo absoluto sintético somente essas palavras que estão em negrito, ó. Engraçado, humilde, magra, sensível, amável e divertido. Tenham cuidado para não errar, tá bom? Pesquise, você tem a oportunidade de fazer em casa, com calma, não precisa pressa. Só não deixe responder e responda de forma correta, porque você tem todas as oportunidades. Sexta questão. Transforme os adjetivos analíticos abaixo. Então, fraquíssimo. Para eu transformar no grau analítico, ao contrário da outra questão, vai ficar algo fraquíssimo, é algo que está muito fraco. Terribilíssimo é muito terrível. E por aí vai. Ficou claro, né? Então, aqui a letra A já está respondida para que vocês entendam o que fazer e, por favor, não errem, não errem. Eu não aceito que vocês errem. Muito fácil. Já até respondi a letra A para facilitar a vida de vocês. Sétima questão. Complete a frase utilizando o grau superlativo da palavra que está entre parênteses. Então, o passarinho é. Você vai pegar a palavra inteligente e escrever aqui. Aqui você pode colocar tanto no grau superlativo analítico como no grau superlativo sintético. As duas opções eu vou aceitar. Oitava questão. Passe as palavras para o superlativo conforme o modelo. Ágil, agilíssimo, difícil, dificílimo. E aí, ó, termine, por favor, não erre. Mesma coisa, não erre, pesquise. Tá em dúvida? Pesquise, não erre por preguiça de procurar a resposta correta. Nona questão. Separe as sílabas, circule a sílaba tônica e classifique as palavras quanto à acentuação tônica. Se ela for oxítono, paroxítono ou proparoxítono. Preste atenção, o que vocês vão fazer? Você vai primeiro separar a sílaba, depois você vai circular a sílaba mais forte, no caso aqui é Fá, e você vai dizer se a palavra é oxítono, paroxítono ou proparoxítono. No caso, a palavra fácil, a sílaba mais forte é Fá. Então, o que eu faço? Eu conto última, penúltima. Quando a penúltima sílaba é mais forte, ela é paroxítono. Se fosse a última sílaba mais forte, no exemplo, café, ela seria oxítono. E se fosse a antepenúltima, que no caso médico, ela seria proparoxítono. Por favor, não errem. Esse assunto nós já estudamos bastante. É um assunto que eu já venho ensinando há muito tempo. Então, não aceito que vocês errem mais. E, por último, 10ª questão. Desembaralhe as sílabas e forme as palavras abaixo. Desembaralhar. Aqui, no caso, nós temos a palavra fabricar. Essa palavra aqui é lápis. Fácil, é só você inverter. Então, você vai o quê? Desembaralhar as sílabas e formar as palavras. Depois que você fizer isso, você vem para cá.
De acordo com a posição da sílaba tônica, copie cada palavra no quadro no lugar correto. Preste bastante atenção. A palavra fábrica, por exemplo, ela é proparoxítona. Como é que eu sei disso? Porque a sílaba mais forte é Fá. Então, última, penúltima, antepenúltima sílaba. Quando a antepenúltima sílaba é a mais forte, essa palavra é proparoxítona. Você vem aqui, fábrica, escreve o nome fábrica aqui nessa linha. A palavra lápis, a sílaba mais forte é Lá. Então, o pis é a última sílaba e lá é a penúltima sílaba. Quando a penúltima sílaba é mais forte, essa palavra é paroxítona. Você vem aqui e escreve o nome lápis. Por favor, não confundam, não errem, façam com carinho. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, mas não deixe de responder e, por favor, responda corretamente. Um abraço e até a próxima aula.